Olá, boa noite para você. O Ponta Verde Notícias desta terça-feira, 18 de julho, já está no ar. E esses são os destaques de hoje. Caso Mônica Cavalcante completa 30 dias e assassino continua foragido. Logo em breve ele será preso e irá pagar pelo crime bárbaro que ele cometeu. Bombeiros fazem alerta após irmãos morrerem afogados em praia de Maragogi. Eles foram fazer essa trilha, né, onde estava a água estava na base do joelho. E no retorno, talvez a maré estivesse enchendo, eles perderam a trilha. Daí, caíram em algum buraco. E LBV recebe donativos doados por telespectadores da TV Ponta Verde. Nós recebemos com muita alegria essa iniciativa da TV Ponta Verde, mobilizar os seus telespectadores para se engajarem nessa iniciativa solidária, que é minimizar a necessidade dessas famílias que estão nesse momento precisando de ajuda. Essas e outras notícias a partir de agora. A gente começa falando sobre a morte de 2 irmãos adolescentes que se afogaram numa praia de Maragogi. O Corpo de Bombeiros faz um alerta importante para quem vai entrar no mar. Os corpos de Gabriel Bernardo Leal, de 11 anos, e Gustavo Bernardo Leal, de 15, foram encontrados por mergulhadores civis a uma profundidade de 5 metros no mar da praia de Peroba, em Maragogi, litoral norte de Alagoas. Os irmãos estavam acompanhados do pai e de um primo, que conseguiram se salvar quando foram surpreendidos pela elevação da maré. O Corpo de Bombeiros de Alagoas foi acionado para a ocorrência. Eles foram fazer essa trilha, né, onde a água estava na base do joelho. E no retorno, talvez a maré estivesse enchendo, eles perderam a trilha. Daí, caíram em algum buraco, né? Em algumas depressões já existe uma certa correnteza. Como eram 4 pessoas, entre elas 3 crianças, então o desespero é muito grande para um pai ter que salvar 2 filhos e mais um sobrinho. Turistas de São Paulo, Gabriel, Gustavo e familiares chegaram em Maragogi na segunda-feira. A região onde as vítimas se afogaram é de baixo movimento neste período do ano. Ou seja, uma praia pouco procurada, principalmente no inverno. Na verdade, era até um dia de segunda-feira, então o fluxo é muito mais baixo. Quando não se conhece a região, a praia, as pessoas, o público, os turistas devem de imediato procurar o apoio de um guarda-vida para saber se a praia é segura. Caso não tenha guarda-vida naquela região, deve-se procurar as pessoas que moram, que residem naquela região. E, infelizmente, talvez não se deram conta dessa situação, dessa informação e passaram desapercebido. Os corpos dos irmãos foram levados ao Instituto Médico Legal na capital. Abalados, os parentes não quiseram gravar entrevista. Devido ao elevado custo financeiro do traslado de Maceió para São Paulo, o velório e sepultamento dos irmãos serão realizados em Sergipe, estado da família paterna das vítimas. Imagino a dor desses pais que vieram passar férias e agora vão voltar para casa sem os 2 filhos. Por isso, vale o alerta dos bombeiros de tomar muito cuidado ao entrar no mar. Um crime bárbaro que chocou Alagoas completa hoje 30 dias. Eu estou falando do feminicídio de Mônica Cavalcante, morta a tiros pelo companheiro em São José da Tapera. O assassino está foragido desde a data do crime e a Segurança Pública do Estado criou uma comissão de delegados para capturar Leandro Pinheiro Barros. Eu fiz de tudo para a gente ser feliz, mas não deu. O inquérito policial que apura a morte de Mônica Cavalcante está na fase final. A comissão de delegados está realizando as últimas diligências sobre o feminicídio ocorrido em São José da Tapera. A Polícia Civil continua procurando Leandro Pinheiro Barros. Ele pode estar escondido nos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e São Paulo. Logo em breve ele será preso e irá pagar pelo crime bárbaro que ele cometeu. As investigações confirmaram que Mônica vivia uma relação abusiva. Ele vivia em bebedeiras, vivia ameaçando pessoas, isso foi constatado. E o pai dele é um policial militar do estado de Sergipe e que as pessoas temem essa situação de contar alguma informação e sofrerem alguma represália por conta dessa situação. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a junho deste ano, Alagoas registrou 13 casos de feminicídio.
uma morte a menos do que o mesmo período do ano passado. Quando comparado este ano a 2022, Maceió e Arapiraca continuam liderando as estatísticas desse tipo de crime, cada uma delas com 2 vítimas fatais. Mônica Cavalcante foi uma dessas vítimas. Poucos minutos antes do crime, ela gravou um vídeo afirmando que seria morta pelo marido. Então quem achar esse celular, se eu tiver morta, foi Leandro Pinheiro Barros. Para esta psicóloga da Associação AME, o vídeo gravado por Mônica serve de alerta para muitas outras mulheres. No vídeo daquele foi um grito de extremo socorro, né? Ela teve ainda essa atitude de gravar um vídeo, de conseguir gravar esse vídeo, né? Porque às vezes isso acontece e a gente acaba nem conseguindo ter acesso a isso. Em Alagoas, mulheres vítimas de violência possuem uma rede de proteção com delegacias especializadas e outros órgãos. Mas para isso elas precisam criar coragem para denunciar. Não precisa denunciar falando teu nome, pode fazer essa denúncia, né, que vai ficar em sigilo. Mas a gente tem como ajudar essa mulher. E ontem, 10 pessoas ficaram presas dentro de um elevador num hospital em Maceió. Após mais essa ocorrência, o Corpo de Bombeiros traz orientações importantes caso você se encontre numa situação como essa. Marcelo Moreno tem mais informações. Pois é, Estela, foram os próprios técnicos do hospital onde aconteceu esse episódio que conseguiram destravar as portas do elevador e permitir a saída das 10 pessoas que estavam no equipamento, sendo 7 adultos e 3 crianças. Mas esse não é um fato recente registrado aqui em Maceió. Em março, um elevador de um prédio residencial despencou com 11 pessoas. Em ambos os casos, não houve feridos. Sobre esse assunto e as orientações para que pessoas que se encontram em elevadores passem por esse tipo de situação, nós conversamos com o Sargento Azevedo, do Corpo de Bombeiros. É importante a gente notar, perceber que existe uma placa de identificação onde nela consta a carga máxima que aquele equipamento suporta, tá? Eu costumo frisar sempre que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, tá? O tempo todo ele está levando as pessoas e dificilmente vai ter um acidente lá. Ele é muito seguro, ele foi projetado para ter pessoas humanas. Então, você que tem medo de estar em ambientes fechados, não se aperreie, procure manter a calma, tá? Que o oxigênio vai estar lá, vai dar para respirar, vai ficar tranquilo. Dentro dele tem algumas placas de identificação com números, tá? Alguns elevadores possuem interfone, onde você pode falar com o porteiro, com alguém da recepção, e ele vai estar chamando. A priori, o técnico em manutenção do próprio fabricante do elevador. Tá? Foi como ocorreu no hospital lá na ocorrência ontem. Gente, é importante também frisar que dentro da possibilidade de manter a calma. Perfeitamente. Eu sei que é difícil, não é fácil manter a calma na situação dessa, mas não tem risco de queda. Tá? O elevador ele possui alguns sistemas de defesa. Um deles é o de carga, foi o que aconteceu ontem, tinha carga excessiva, ele nem sai do lugar, trava a porta, fica ali todo mundo seguro. Tá? Nessa situação que ocorreu aproximadamente em março, teve uma outra situação dessa, onde todo mundo noticiou que tinha caído, que desabou, o elevador desabou. Na verdade não desabou, tá? Por alguma falha mecânica, ele entrou no sistema de segurança, tá? Foi no sistema 2, foi uma outra forma de segurança. Aquela de ontem foi por excesso de carga, o computador lá identifica que está muito pesado, ele nem começa a subir. Nesse outro pode ter perdido a tensão nos cabos, o rompido não foi, vi muitas fake news aí rolando que o cabo tinha rompido, não rompeu, pode ter perdido a tensão e aí tem uma outra trava de segurança, que a partir do momento que aquele cabo perde a tensão, ela é acionada e trava. Então você leva uma queda, digamos assim, de 1 palmo, 20 centímetros, 30 no máximo, e aí está todo mundo seguro. Marcelo Moreno para o Ponta Verde Notícias. O novo decreto sobre armas de fogo deve ser assinado nesta semana. O texto prevê que fuzis e pistolas de grosso calibre sejam de uso restrito das forças de segurança. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que esse decreto deve ser assinado até a próxima sexta-feira e vai fazer com que pelo menos metade das armas que circulem no país não possam mais circular. De acordo com o ministro Flávio Dino, essa é uma tentativa de diminuir o liberou geral, onde quase toda a população
pode ter armas e, por causa disso, Lula vai restringir alguns portes e posses de armas em todo o país. Também vai ser restrito o horário de funcionamento dos clubes de tiros, que não vão mais poder funcionar 24 horas depois de assinado o decreto. Atiradores e colecionadores também não poderão viajar com as suas armas, porque, de acordo com Flávio Dino, isso configuraria tráfico de armas e, por causa disso, vão haver essas restrições já dentro desse decreto. Ainda nessa decisão, Lula deve investir cerca de 3 bilhões de reais na segurança pública em todo o país. Desse montante, 100 milhões de reais deve garantir a permanência das polícias, principalmente nas escolas públicas. O objetivo do presidente Lula é anunciar essas medidas, assinar esse decreto para que, assim que for assinado, as decisões que estiverem no conteúdo já possam passar a valer em todo o território nacional. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. O Brasil deixou de arrecadar cerca de 6 milhões de reais nos últimos 4 anos pela falta de regulamentação das apostas esportivas. E neste período, a atividade explodiu no país e hoje movimenta bilhões de reais. A aposta é que no jogo entre Goiás e Atlético Mineiro haverá pelo menos 2 gols. Torcedor do Santos, para o Ricardo nem importa qual equipe vencerá, mas se acertar a aposta, vai levar cerca de R$ 1.500. É que a aposta não tem sentimento, mas raciocínio matemático. Ela é 100% dependente da matemática. A gente analisa dados, são centenas de dados, por exemplo, de um jogo de futebol, que é o momento dos gols, a quantidade dos gols, a diferença de gols entre a equipe, capacidade de finalização. Ele é um dos que torcem pela regulamentação da lei das chamadas apostas de cota fixa, que no Brasil movimentam até 150 bilhões de reais por ano. São feitas em sites. Ao regulamentar, governo e Congresso poderão estabelecer regras de funcionamento. Nós vamos dar um determinado prazo para as empresas se credenciarem no Brasil. Quem não estiver credenciado no Brasil vai estar praticando uma atividade ilegal. Quem não estiver legalizado no Brasil não pode fazer propaganda. E também não vão poder fazer a exposição de marca em camisa, em uniforme esportivo. Porque nenhum uniforme esportivo pode exibir uma marca ilegal. As empresas pagarão 16% de imposto sobre o que arrecadam. E o dinheiro já tem destino certo. Segurança Pública, Educação Fundamental, Seguridade Social, Ministério dos Esportes e ainda para as entidades esportivas, cujos nomes apareçam nas apostas. A Associação Nacional de Jogos e Loterias argumenta que, somando-se a outros tributos, a carga fica pesada. Se o imposto for alto demais, ele inviabiliza a operação e dá margem para os sites ilegais, que apesar de todos os controles que o governo pretende fazer, vai continuar tendo. Não vai ser a pressão de ir para a ilegalidade que vai nos inibir. A lei autorizando as apostas esportivas é de 2018. Foi sancionada pelo então presidente Michel Temer. O prazo máximo para ser regulamentada venceu em dezembro do ano passado, sem que o governo Jair Bolsonaro tivesse feito. Nesses últimos 4 anos, o mercado de apostas explodiu no país e o maior perdedor foi o Brasil. O governo Lula espera, após a regulamentação, arrecadar cerca de 6 bilhões de reais por ano e gerar empregos aqui e não no exterior. E ainda, ter controle contra empresas de fachada. Há investigações, por exemplo, de que o Jogo do Bicho usaria sites de apostas para lavar dinheiro. Veja agora o recado da Nacional G3. Cabeça quente com as dívidas? Já não vê mais saída? Trabalhando só para pagar boletos? Você sabe que eu atuo há muitos anos na defesa do consumidor. E agora quero te apresentar a Nacional G3. A Nacional G3 é uma empresa de planejamento financeiro para quem deve prestações do carro ou a fatura do cartão de crédito. Com experiência de mais de 12 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Unidades físicas para atendimentos presencial ou online, do conforto da sua casa. A Nacional G3 sempre apresenta as melhores condições para economizar o seu dinheiro. E o melhor, você não paga nada à vista. Se organize, saia do sufoco. Ligue agora para a Nacional G3, a única empresa que eu confio. 0800 888 3211.
Viu aí? A parcela do veículo atrasou, o cartão está estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue 0800 888 3211. Confira agora a previsão do tempo para quarta-feira em todo o estado. As informações são da Semar. O tempo vai estar nublado o dia inteiro em todo o estado. No Sertão e no Sertão do São Francisco, a mínima será de 19 e a máxima de 29 graus. Nas outras regiões, a possibilidade de chuva nas primeiras horas do dia. No Agreste, a mínima é de 19 e a máxima de 29 graus. Já na Zona da Mata, no litoral, no Baixo São Francisco e em Maceió, os termômetros variam entre 21 e 28 graus. E vamos fazer a nossa prestação de contas. Hoje a equipe da TV Ponta Verde entregou para uma instituição social parceira parte dos donativos arrecadados na campanha TV Ponta Verde do Bem. Alimentos e roupas vão minimizar o sofrimento dos alagoanos atingidos pelas fortes chuvas das últimas semanas. Roupas e alimentos arrecadados na campanha TV Ponta Verde do Bem foram entregues à Legião da Boa Vontade, que recolheu os donativos para distribuição. Nós recebemos com muita alegria essa iniciativa da TV Ponta Verde, mobilizar os seus telespectadores para se engajarem nessa iniciativa solidária, que é minimizar a necessidade dessas famílias que estão nesse momento precisando de ajuda. As chuvas que caíram no estado atingiram milhares de pessoas. Os prejuízos materiais foram enormes. Para o diretor executivo da TV Ponta Verde, a emissora não poderia se limitar apenas em reportar os fatos. A gente startou uma campanha em imediato, como é de nosso hábito, prestar esse serviço para a população e a gente arrecadar alimentos, donativos, para quem mais precisa e foi atingido pelas enchentes em todo o estado, não só nas principais cidades, mas para todas as cidades que tiveram esse sofrimento de ser atingido e perderam tudo pelas fortes enchentes. As doações vão passar por triagem antes da entrega às famílias. Iremos fazer uma triagem com o nosso serviço social para a gente ver a necessidade dessas famílias que estão precisando de ajuda nesse momento, principalmente dos gêneros alimentícios, roupas, outros utensílios. Então a gente vai fazer esse mapeamento o mais breve possível para, juntos com a TV Ponta Verde, levar essa ação solidária a quem mais precisa aqui no estado de Alagoas. A campanha TV Ponta Verde do Bem segue até 31 de julho. As doações podem ser deixadas na sede da emissora, na Rua Coronel Paranhos, 305, Jacintinho. A gente agradece quem se engaja nas nossas campanhas, quem trouxe as doações e quem ainda quer trazer, está em tempo. Traga até aqui na televisão, que a gente vai fazer essa triagem e distribuir através das entidades. Vamos ajudar, né? O Ponta Verde Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Uma boa noite para você e até amanhã. Já já você continua bem informado com o SBT Brasil. Tchau, tchau.